Olá, paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E na série Mulheres da Bíblia, no último vídeo, nós estivemos conversando um pouco sobre a esposa de Noé, aquela mulher que foi tão relevante na vida de Noé. E hoje eu quero conversar com você sobre duas mulheres, porque não dá para falar de uma dessas mulheres sem falar da outra, pois a saga da vida delas está entrelaçada uma na outra. E talvez você já esteja pensando quem são essas duas irmãs. E eu quero conversar com você hoje sobre Lia e Raquel, as duas esposas de Jacó. A história dessas mulheres está registrada a partir do capítulo 29 de Gênesis e se segue por vários capítulos. Mas eu acho que o versículo que mais define a vida dessas duas mulheres, que elas estão totalmente inseridas nesse versículo, é o versículo de número 30 do capítulo 31 de Provérbios, que fala da mulher virtuosa. O versículo 30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aleluia, glória a Deus. Nós já começamos esse vídeo convidando você para ser esta mulher que será louvada. Uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher que encontra no Senhor a sua alegria. Aleluia. E todos nós conhecemos a história de Jacó. Sabemos que Jacó foi aquele filho que era gêmeo com Esaú, que já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, por isso recebeu o nome de Jacó, que significa agarrada ao calcanhar, ou suplantador, ou enganador. E Jacó já começou a sua trajetória de vida marcado pelo próprio nome, o qual ele recebeu. E nós conhecemos toda a história, que depois que ele enganou seu irmão, enganou seu pai juntamente com a sua mãe, ele teve que fugir da casa do seu pai, e a sua mãe o instruiu a ir para a casa do seu irmão Labão, que é onde se passa essa saga dessas duas mulheres que nós vamos compartilhar hoje. E Jacó chega à casa do seu irmão, mas antes de chegar à casa do seu irmão, ele encontra uma pastora de ovelhas no poço. Estava esperando os outros pastores chegarem, porque era um costume ali naquele lugar, que só se dava água para os animais quando todos os pastores estavam juntos, porque havia uma grande pedra sobre o poço e todos os pastores se juntavam, tiravam aquela pedra e tiravam água e davam água aos seus rebanhos. Porém, Jacó, quando chega e vê Raquel ali, esperando os pastores chegar, ele sozinho tira aquela pedra daquele poço e dá água para os rebanhos de Raquel. E ali naquele ato, ele já conquista o coração da jovem e linda Raquel. Ele se apaixona por Raquel de primeira. É o que nós podemos chamar de amor à primeira vista. Assim que ele vê Raquel, ele já fica enamorado de Raquel. Ele já fica apaixonado de Raquel. O versículo 10 do capítulo 29 diz: tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Ele ficou tão encantado com aquela jovem, com aquela moça, que ele já chega tomando uma atitude diante daquela moça. E a Bíblia nos diz que, passado um mês na casa de seu tio, seu tio chega para ele e diz: tu está trabalhando já aqui um mês de graça, eu posso te sustentar sem tu fazer nada, nem tu pode trabalhar para mim de graça. Me diz aí o teu salário para que tu continues trabalhando para mim. E Jacó, de imediato, ele assim, rapidamente, em resposta a Labão, ele diz assim: eu quero trabalhar 7 anos por tua filha Raquel. Inflacionou o mercado de casamento.
Algo que ninguém naquela época pagava um valor desse, exorbitante. O dote podia ser equivalente a 1 ano de trabalho, mas há 7 anos, quem colocou esse preço foi o próprio Jacó. Tamanho era o interesse dele por Raquel. E a Bíblia diz que ele trabalhou esses 7 anos como se fossem poucos dias. Era tão grande a admiração, a empolgação, a paixão que Jacó nutria por Raquel, que ele trabalhou 7 anos, um trabalho duro, nos desertos, nos apriscos, nas montanhas, tomando conta de ovelhas, mas para ele era como se fosse dias, tamanho era o prêmio por aquele trabalho. Passados 7 anos, Labão parece que se esquece da proposta de Jacó, e Jacó chega para ele, para o seu tio, e diz: olha, já passaram 7 anos, eu quero a minha esposa. Labão diz: é justo. Labão diz: mas antes nós vamos fazer um banquete, como é de costume aqui na Mesopotâmia. Vamos fazer aqui um banquete para registrar esse ato do seu casamento. E naquele tempo, o banquete do casamento, ali naquela terra, o costume é que era só os homens que participavam. E eles pegavam a noiva, enrolavam em grossos véus, em grossos tecidos, e ela ficava na câmara nupcial já esperando pelo noivo, e o noivo ficava no banquete junto com os outros homens, com o sogro, com os parentes, com os amigos, com os convidados. Ali naquele banquete, eu acredito que Jacó estava tão feliz, estava tão empolgado com aquele acontecimento, porque o prêmio dos 7 anos de trabalho finalmente ia chegar. O prêmio pelo qual ele trabalhou, ele lidou e muito durante 7 anos, finalmente chegou. E eu creio que ele se embebedou, se embriagou com o vinho, com a comemoração, com a festa. Lembremos também que naquela época não havia energia, luz elétrica. As luzes eram à base de lampiões, de lamparinas feitas com azeite. Era o que eles usavam para iluminação. E nesse dia, tudo que Jacó fez ao seu irmão e ao seu pai, todas as artimanhas que ele achou para negociar com seu irmão a sua primogenitura, para enganar o seu pai, se passar pelo seu irmão, seu pai que já estava cego, e para se passar pelo seu irmão, nesta noite, ele colhe de uma vez só toda essa plantação. E Labão tinha 2 filhas, não tinha só Raquel. Ele tinha uma filha mais velha, chamada Lia ou Léa, de acordo com a tradução da sua Bíblia. E esta filha, ao nascer, esse pai já deu a ela este nome que significa olhos baços ou fraqueza ou fadigada. É o nome, o significado dessa expressão no original. Ele olha para aquela filha ao nascer e já dá esse nome, que tem esse significado tão pejorativo. E essa filha cresceu com este nome, ao passo que Raquel significa ovelha. Ovelha é aquela que é agradável, aquela que é carinhosa, aquela que é jeitosa. A Lia recebeu o nome de Lia, que significa bezerra fraca, ou olhos fracos, ou fraqueza, ou fadigada. É o nome da Lia. E a Lia cresceu sempre com essa comparação. Raquel é a agradável, a ovelha, a carinhosa, a bonita, ao passo que Lia é a fraca, a de olhos tristes. Tem uma tradução bíblica que diz que ela tinha olhos meigos. E essa expressão meigo no original é exatamente fracos.
não se sabe o que ela tinha na vista. Há alguns que dizem que ela tinha olhos claros, e como naquela época ninguém tinha olhos claros, ela foi considerada anormal. Há outros que dizem que ela tinha miopia, um defeito no olho, que ao olhar ela tinha que fechar um pouco os olhos, e por isso os olhos fracos. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que ela era feia. O feio fica por conta das pessoas. A Bíblia diz que ela tinha olhos baços. E era a irmã mais velha de Raquel, a qual Jacó havia trabalhado 7 anos. O pai de Lia e Raquel era um homem sem escrúpulos, que fazia negócios visando lucro, mesmo que isso não tivesse muita verdade, mesmo que esses negócios ele precisasse usar de subterfúgios que não fossem bons, que não fossem honestos, mas ele visava sempre o lucro. E ele se viu empolgado vendo Jacó trabalhar 7 anos. E ele pega, coloca Lia dentro daquela câmara nupcial, embrulhada por todos os véus e com todas as vestes, e embriaga Jacó e entrega a Jacó a Lia no lugar de Raquel. Jacó vai ali para aquela câmara nupcial junto com a sua mulher, sem saber que a sua mulher que estava ali não era a mulher que ele amava. Mas eu fico imaginando, durante 7 anos Jacó sonhou com Raquel. Eu acredito que ele olhava para as estrelas e fazia poemas para dizer nos ouvidos de Raquel naquele dia. Eu imagino que ele disse: você é linda, você é maravilhosa, eu te amo, durante o seu ato conjugal. E Lia ouviu todas aquelas palavras, e ao ouvido de Lia, parecia que aquelas palavras eram para ela. Mas quando o dia amanhece, que já está claro, que o dia rompeu a noite, a escuridão se dissipou e o claro do sol chegou, Jacó acorda e olha para quem está ao seu lado, e eu imagino o susto de Raquel, o susto de Jacó, ao perceber que não era Raquel, era Lia. E a Bíblia diz que ele vai até Labão enfurecido e diz para Labão: o que é isso que me fizeste? Por essa expressão a gente vê que ele estava machucado, magoado, chateado, revoltado. E ele diz: o que é isto que me fizeste? Havia um costume na terra, mas Labão, como era um homem sem caráter e sem escrúpulo, ele esconde de Jacó. Quando Jacó diz que trabalha 7 anos por Raquel, ele só diz assim: é melhor que dê a ti do que dê a outro. E ele trabalha e ele continua calado lá tramando. Lia começou a ser desprezada pelo pai. Eu acredito que o pai, no seu coração, achava que ela não merecia um marido, que ela não merecia amor, a não ser que fosse por uma negociata. E ele engana Jacó para casar Lia. Como se dissesse assim: ninguém vai te querer se não for pelos meios assim. Pelos meios legais, a pessoa te namorar e pedir em casamento, ninguém vai querer. Então ele faz aquilo. Eu imagino como aquela filha se sentiu. Mas ao mesmo tempo eu imagino o quão obediente essa filha era para aceitar o que o seu pai lhe propôs. E Jacó diz: o que é isso que me fizeste? Com raiva, magoado. E Labão olha para ele e diz: não é o costume aqui da nossa terra casar a filha mais nova antes da mais velha. O costume da nossa terra é que a primogênita se case primeiro. Jacó ficou com a bênção do primogênito, seu irmão. Então ele agora fica com a mulher que pela lei seria a mulher do seu irmão, porque ele seria o primogênito, pelos costumes. E ele agora quer a mulher que era para ser realmente dele, a Raquel, que era a mais nova. Mas como ele ficou com a bênção do seu irmão, que era o primogênito, agora ele fica com a primogênita. Da mesma maneira que ele enganou seu pai, ele agora é enganado pelo seu sogro. Paulo nos diz em Gálatas que o que o homem plantar, certamente colherá. Jacó colhe
o fruto das suas plantações, das sementes que ele semeou durante a sua vida, ele colhe agora todas de uma vez. E o próprio Labão viu que Jacó inflacionou o mercado, trabalhando 7 anos, e teve agora ali, ele disse, trabalha mais 7 anos, eu te dou a Raquel. Só que tu não precisa esperar os 7 anos, tu cumpre a semana de núpcia da Lia, tu passa uma semana de núpcia com a Lia, faz Lia feliz uma semana, e quando terminar esta semana, eu te darei também Raquel, e tu casa com Raquel, e tu trabalha mais 7 anos por Raquel. Jacó prontamente aceitou. Ele nem pensou, ele simplesmente aceitou. Tamanho era o seu amor por Raquel. E eu vou parar aqui, mas eu vou continuar, para que o vídeo não fique tão longo. Eu vou continuar essa história e nós vamos compartilhar muito mais sobre os segredos dessas duas mulheres. A linda, charmosa, cheia de graça Raquel, e a desprezada, humilhada, de olhos baços, de olhos fracos, olhar caído, olhar meigo, que era Lia. E nós vamos compartilhar muitas coisas Deus tem para nos ensinar através dessas duas mulheres. Então fica aí, se liga neste canal, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe com alguém. E nós vamos ainda compartilhar ainda muita coisa sobre a vida dessas duas mulheres. E eu tenho certeza que Deus vai falar ainda muito com você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe e continue conduzindo a nossa nação.